parágrafo único ainda lá do artigo 600, né, determina que o ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira também possam requerer judicialmente a apuração dos haveres do sócio, né, com o qual era casado ou vivia em união estável, através da ação de dissolução parcial de sociedade. No texto legal, não está expresso, por exemplo, a necessidade de comprovação do regime de casamento ou da própria união estável, mas a prova, digamos, documental de que esse direito lhe é concedido deve ser demonstrado com a petição inicial. Na união estável, é a prova contratual desse direito. No casamento, o regime do casamento. Então, automaticamente, o artigo 320 lá ele é expresso, né, de que a petição inicial ela deve ser instruída com o documento indispensável à propositura da ação. Então, a legitimidade ela se faz necessária de comprovação também. Então, motivo pelo qual é importante que essa condição seja demonstrado nesses casos que eu acabei de citar para vocês, de ex-cônjuge, companheiro ou companheira, que é casamento, comunhão parcial, comunhão universal, ou separação obrigatória de bens, tá? Isso tem que, porque se for uma separação obrigatória de bens, já eu não vejo como esse pedido vir a ser feito. E o caso da união estável, são uma união estável de fato, de direito, e as regrinhas todas que vocês já conhecem. O procedimento de dissolução nos cumpre destacar aqui que ele é deflagrado através da própria petição inicial, cujos requisitos comuns são o do artigo 319 e ainda com as exigências, como eu já falei, do artigo 320, cuja documentação fundamental ou indispensável, né, para a propositura da ação, no caso da dissolução parcial, é justamente a apresentação, ou que a inicial seja instruída, com cópias do contrato social e as suas últimas alterações. Lembro que nós temos aí, de qualquer forma, um litisconsórcio, né? Então, a citação entre os sócios é necessária, porque esse litisconsórcio ele é necessário e unitário. Vocês já estudaram disso. Já estudaram essa figurinha jurídica, melhor dizendo. Então, nesses casos, todos citados, é dispensada a citação da sociedade formada por eles, que fica sujeito, ou sujeita, melhor dizendo, aos efeitos da sentença e ao trânsito em julgado, conforme se extrai da disposição contida no parágrafo único do artigo 601 do CPC. O prazo para concordar ou apresentar contestação é de 15 dias. No caso de contestação, a defesa ela pode ser a mais ampla possível, impugnando não apenas o pedido de dissolução, como também qualquer pretensão relacionada com a apuração de haveres. Norma lá do 601, caput do CPC. Quero lembrar que aqui também nós temos, eu até não faço menção no slide, mas nós temos também um procedimento em duas fases, tá? A primeira fase
é quanto à possibilidade de se fazer a dissolução parcial ou não da sociedade. Então, reconhecida essa possibilidade, vai-se para a segunda fase, que é justamente aquela em que serão apurados haveres. E, tecnicamente, existe a possibilidade de ser nomeado perícia. Essa perícia será indicada ou nomeada pelo juiz sempre que ela se fizer necessário, ou sempre que se fizer necessária, justamente porque a apuração de valores, né, ela é sempre apropriada por experts, por aqueles que realmente entendem de números atinentes a esse quadro e essa situação. Cada parte interessada, ela lhe é facultada a indicação de assistente técnico. O assistente técnico também é um perito que vai zelar pelo resultado da perícia da melhor maneira possível, ou seja, é aquele que vai acompanhar todo o desenrolar e todo o desenvolver da realização dessa perícia. Nos casos que eu conheço, normalmente esses haveres são realmente levantados por peritos em laudo, que, submetido depois à apreciação das partes, podem também sofrer impugnação. A sentença de procedência ao final da liquidação é um processinho muito simples, até por sinal, não é um processo muito intrincado, mas a sentença ela tem uma natureza jurídica puramente declaratória, né? Nada mais do que isso. E o objetivo final justamente da apuração da liquidação é a apuração de haveres, ou seja, a ação de dissolução parcial da sociedade, ela objetiva ao final a liquidação. E essa liquidação, esse termo liquidação, não entendam como a extinção da sociedade, tá, gente? A liquidação utilizada pelo legislador nesse capítulo, apenas e tão somente nesse capítulo, ela está querendo expressar apenas o seguinte: olha, entenda-se como uma definição dos haveres do sócio retirante e não da liquidação da empresa como um todo. Então, o objetivo da ação de dissolução parcial da sociedade, volto a frisar, não é a extinção da sociedade, justamente é a preservação, a continuidade da sociedade. E ela, por força de construção jurisprudencial, ela serve única e tão somente para a apuração de haveres de um sócio que faleceu ou que por alguma razão se retirou ou que os sócios entenderam que a sua exclusão se fazia necessária. Então, aqui não se discute tecnicamente as razões pelas quais eu estou retirando, ou que o sócio saiu, ou coisa que o valha. Aqui, o objetivo é apenas e tão somente a apuração de haveres, objetivando a continuidade da sociedade como um todo.